sobre o direito à privacidade, direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição, embora ele não esteja expressamente previsto no caput do artigo 5º, ele encontra vários desdobramentos e previsões ao longo dos 78 incisos do artigo 5º da Constituição. Portanto, deixa eu compartilhar aqui o arquivo com vocês. Isso. Portanto, nós vimos a diferença, né, a principal diferença, entre a quebra do sigilo. Esse exemplo aqui é um exemplo clássico de quebra do sigilo telefônico. Aqui. E aqui, ó, interceptação da conversa telefônica. Então, essa é a diferença básica. Nós precisamos fazer, não confundir isso na prova, nem na atividade profissional nossa. Quando eu falo em quebra de sigilo, eu tenho acesso apenas aos dados. Então, olha, quebra de sigilo telefônico. Eu sei que esse número, ó, no dia 9 de julho de 2009, às 13 horas, 9 minutos e 57 segundos, fez uma chamada para esse número de telefone, e essa chamada durou 2 minutos e 48 segundos. O que eles conversaram? Não faço a menor ideia e não existe a menor possibilidade de saber. Eu só vou ter acesso ao conteúdo da conversa se, ao invés de ter sido decretada a quebra do sigilo telefônico, tivesse sido decretada a interceptação da conversa telefônica, o famoso grama. Olha, na interceptação, o preso liga para a comparsa solta e fala com ela, não, o pessoal disse que tem que matar um monte de PM por aí. Então, além da data da ligação, o horário da ligação, qual o número que ligou para qual número, e a duração dessa chamada, na interceptação, eu tenho acesso ao conteúdo das conversas. É uma prova bem mais robusta, uma prova bem mais difícil de ser combatida. E aqui, ó, especificamente em relação à interceptação das conversas telefônicas, nós temos uma lei própria, que é a Lei 9.296 de 96, de 24 de julho de 96. Olha o preâmbulo da lei. Regulamenta o inciso 12, parte final, do artigo 5º da Constituição Federal. Aqui, ó. Artigo 5º, inciso 12 da Constituição. É inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, é inviolável o sigilo de dados e das comunicações telefônicas. Salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Pergunta de prova. É possível decretar a interceptação da conversa telefônica para fins de processo de divórcio? Ah, a mulher está desconfiada que está sendo traída. Então, ela pode ingressar com uma ação judicial de divórcio e solicitar ao juiz a interceptação das conversas telefônicas desse marido? Não, não pode não. Por quê? Porque a Constituição proíbe. Olha aqui, a Constituição só autoriza a interceptação das conversas telefônicas para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
Qual que é a diferença? Está falando a mesma coisa, não está não? Tá não. Uma coisa é investigação criminal, outra é instrução processual penal. Na seara penal, vocês vão estudar isso depois com muito mais detalhe no direito processual penal, existe, quando o crime é praticado, existe uma fase que a gente chama de pré-processual, que é uma fase investigativa. Muitas vezes, essa fase investigativa fica a cargo do delegado de polícia, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Federal. Eles instauram um inquérito policial. Então, quando você ouve essa expressão, inquérito policial, esse inquérito ele é um instrumento para investigar a prática de um crime. E aí, dentro dele, o delegado pode pedir ao juiz a interceptação da conversa telefônica do investigado. Pode requerer ao juiz a quebra do sigilo telefônico, a quebra do sigilo de dados, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal. Então, essa é a parte pré-processual. Para que serve essa parte investigativa? Porque não se pode acusar ninguém criminalmente sem que existam, pelo menos, elementos que façam crer que aquela pessoa possa ter praticado um crime. Eu não começo um processo criminal contra ninguém sem nenhuma base, sem nenhum elemento concreto de falar assim, olha, eu tenho aqui alguns documentos, eu tenho aqui alguns depoimentos que fazem crer que esse sujeito pode ter praticado um crime. Então, essa investigação criminal prévia, anterior ao processo criminal, ela serve para possibilitar, posteriormente, que se inicie um processo criminal contra esse indivíduo que foi investigado. Foi instaurada a investigação. Não se conseguiu obter elemento nenhum contra o investigado. O que vai acontecer com a investigação? Ela vai ser arquivada. Arquiva, ela não vai virar processo. Agora, se instaurou a investigação, conseguiu-se apurar vários elementos que façam crer que o sujeito investigado pode ser o autor de um crime. O que vai acontecer? Vai ser iniciado um processo criminal contra ele, para que ele possa, dentro desse processo criminal, ter a oportunidade de se defender. E aí, a partir da produção dessas provas, no sentido de se buscar a condenação dele e a realização da defesa dele, o juiz possa avaliar tudo e julgar se realmente foi ele o autor do delito e, consequentemente, condená-lo, ou se existe alguma dúvida, né, já ouviram falar da expressão indúbio pro réu. Na dúvida, deve-se absolver do que condenar. A lógica é a seguinte, melhor condenar, melhor absolver quem realmente praticou o crime do que correr o risco de condenar quem é inocente. Então, se existe dúvida, a consequência natural é a absolvição do réu. Então, o juiz vai avaliar. Existe prova? Existe. Ficou provada a acusação que foi feita contra ele. E aí, consequentemente, o juiz vai condená-lo e vai impor a ele uma pena. Agora, se o juiz avalia todo o processo e não chega a essa conclusão segura de que ele foi o autor do crime, o juiz está na dúvida, ou não existe nenhuma prova no sentido da condenação criminal, o juiz, então, absolve o réu. E aí, a interceptação da conversa telefônica só é possível nessas duas hipóteses. Para investigar alguém que supostamente é autor de um crime, de um delito, ou dentro de um processo criminal que já iniciou com base numa investigação anterior, então o processo já começou e aí dentro desse processo pode ser decretada a interceptação telefônica. Lembrando que em todas as hipóteses, quebra de sigilo de correspondência, quebra de sigilo de comunicações telegráficas, quebra de sigilo de dados, quebra do sigilo das comunicações telefônicas, é necessária decisão judicial. Isso aqui é chamado de cláusula de reserva de jurisdição.
Então, o que significa essa cláusula de reserva de jurisdição? Significa que, para quebrar sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica, sigilo de dados, sigilo de comunicação telefônica, é necessária a ordem judicial. E aí, como a própria Constituição já fala aqui, ó, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, então nós precisamos especificar como que vai acontecer, em quais situações que pode acontecer essa interceptação da conversa telefônica. Foi criada, portanto, a Lei 9.296 de 96. E o próprio preâmbulo fala isso, ó, ela regulamenta o inciso 12, parte final do artigo 5º da Constituição Federal. A interceptação das comunicações telefônicas de qualquer natureza para prova em investigação criminal e instrução processual penal, observará o disposto nessa lei e dependerá de ordem do juiz competente. A ação principal sob segredo de justiça. Aí o artigo 2º da Lei 9.296, de 96, vai falar que nessas hipóteses não se pode, isso aqui costuma cair em prova, né, nessas 3 hipóteses do artigo 2º, não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas. Quando ocorrer quaisquer, né, qualquer das seguintes hipóteses. Inciso 1. Não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal. Inciso 2. A prova do crime puder ser feita por outros meios disponíveis. E o último, o fato investigado constituir infração punida no máximo com pena de detenção. Não sei se já tiveram curiosidade de ler alguns artigos do Código Penal, né, sobretudo a partir do artigo 121 do Código Penal, que vai tratar dos crimes propriamente ditos, né, os crimes em espécie, o crime de homicídio, o crime de furto, de roubo, de estupro. Então vocês vão ver, vocês vão se deparar com crimes que possuem penas de reclusão e crimes que possuem pena de detenção. É tudo pena privativa de liberdade. A diferença é que a pena de reclusão, o indivíduo condenado a uma pena de reclusão, ele pode iniciar o cumprimento dela no regime fechado, semiaberto ou aberto. Portanto, a pena de reclusão ela é utilizada para os crimes mais graves. A pena de detenção, o indivíduo só pode começar a cumprir essa pena de prisão no regime semiaberto ou aberto. Crime com pena de detenção, o sujeito não pode começar a cumprir a pena no regime fechado. Então, os crimes que têm pena de detenção são crimes menos graves. Portanto, só é possível a decretação da interceptação da conversa telefônica se o sujeito está sendo investigado por um crime que tem pena de reclusão. Se o crime tiver pena só de detenção, não é possível. Vamos lá, Patrícia. Patrícia, bem lembrado você ter, né, feito essa observação com relação ao texto do inciso 12, existem 2 interpretações. Eu já vou voltar nelas. Manoel, a lógica da Constituição é a seguinte: não existe nenhum direito fundamental absoluto. Então eu não posso utilizar do meu direito ao sigilo da comunicação telefônica para praticar crimes, né, para encomendar homicídios, para poder negociar droga. Então, a lógica da Constituição é a seguinte, ó, não existe nenhum direito fundamental absoluto. Logo, se o sujeito está utilizando do sigilo fiscal, bancário, telefônico, do sigilo de dados, ele está utilizando do e-mail para poder praticar delitos, então, nós vamos poder quebrar, desde que com base na lei, né, desde que a partir de uma autorização judicial, nós vamos poder quebrar esse sigilo do indivíduo para que ele seja
investigado e, posteriormente, até condenado criminalmente. Beleza? Então, olha só. O artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, ele fala que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, é inviolável o sigilo dos dados e das comunicações telefônicas. Aí vem uma expressão, salvo no último caso, por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Aí, há quem diga o seguinte, quando a Constituição fala, a não ser que, no último caso, qual que seria o último caso? O último caso eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 casos que a Constituição fala que pode quebrar o sigilo. Né? Sigilo da correspondência, sigilo das comunicações, sigilo de dados, sigilo das comunicações telefônicas. E aí, quando a Constituição fala, salvo no último caso, somente esse último caso aqui é que poderia haver a quebra de sigilo. Então, jamais poderia se quebrar o sigilo da correspondência, jamais poderia quebrar o sigilo das comunicações telegráficas e o sigilo de dados. Somente o sigilo das comunicações telefônicas é que seria passível de ser quebrado por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, essa é uma interpretação gramatical que alguns ainda defendem, alguns poucos defendem, mas não é essa que prevalece. A interpretação que prevalece, a expressão no último caso aqui, não é se referindo apenas às comunicações telefônicas. A expressão no último caso é a seguinte, ó, a gente vai investigar criminalmente ou processar criminalmente o indivíduo. E somente se a gente não conseguir obter a prova do crime por outros meios, meio documental, meio testemunhal, no interrogatório, se ele não confessou. Então vamos tentar por outros meios menos invasivos que não a quebra do sigilo. Então a gente só vai quebrar o sigilo da pessoa no último caso. A última opção é quebrar o sigilo do investigado. Primeiro, vamos ouvir testemunha, vamos interrogar ele, vai que interroga ele confessa a prática do crime, nós não precisamos quebrar sigilo de ninguém. Vamos produzir prova documental, cumpre uma busca e apreensão na casa dele, para ver se a gente consegue apreender algum documento incriminador. Ó, já fez isso tudo. O delegado que está à frente do inquérito fez isso tudo. Ouviu testemunhas, interrogou o investigado, cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa do investigado, apreendeu um monte de material e um monte de documento, mas não conseguiu prova nenhuma do crime. Então, olha, no último caso, já que tentou várias outras provas e não conseguiu obter uma prova segura de que ele pode ser o autor do crime, então vamos quebrar o sigilo telefônico, o sigilo fiscal, o sigilo de dados, vamos decretar a interceptação da conversa telefônica dele. Certo? Então, Patrícia, a interpretação mais correta do artigo 5º, inciso 12, é que qualquer um desses sigilos mencionados pode ser quebrado. Qualquer um. Sigilo da correspondência, sigilo de comunicações telegráficas, sigilo de dados e o sigilo das comunicações telefônicas. Mas o juiz ou o delegado de polícia, ele tem que fazer isso no último caso, a última hipótese para poder produzir a prova. Primeiro vai tentar produzir as outras provas que são menos invasivas. Caso essas outras provas não sejam suficientes, não surtir o efeito desejado, aí sim tem motivo para poder quebrar o sigilo telefônico.
Eu trabalhei num processo, o sigilo de dados, telefônico, enfim. Trabalhei num processo que se tratava de um sujeito que estava sendo investigado por tráfico de drogas. E esse sujeito realmente estava traficando drogas. Mas o que é o problema? O que aconteceu nesse processo? Ele foi absolvido. Por que ele foi absolvido? Por um erro do delegado. Porque o delegado, ao tomar notícia, né, por meio de investigações sigilosas, ao tomar notícia de que ele poderia que esse investigado poderia estar envolvido no tráfico de drogas, a primeira providência que o delegado de polícia tomou no inquérito foi representar ao juiz requerendo a interceptação da conversa telefônica desse investigado. Foi a primeira providência. O delegado não mandou os investigadores fazerem diligências para poder apurar se realmente ele estava traficando drogas, se existia alguma movimentação próxima à residência dele que fizesse crer que ele estava vendendo drogas, não ouviu nenhuma testemunha, não intimou ele para poder ser interrogado, fez nada, não tomou providência nenhuma. A primeira providência foi representar o juiz pela decretação da interceptação da conversa telefônica desse investigado. E aí, com base nas conversas, não tinha jeito, o sujeito negociava, aqui, traz para mim 1 quilo de pó. 1 quilo de pó tá 18 mil reais. Beleza, traz para mim 1 quilo de pó, vai chegar depois de amanhã. Não tinha como negar as conversas que foram interceptadas. E aí o juiz utilizou das conversas que foram interceptadas para poder condená-lo. Ele foi condenado em primeira instância. Em segunda instância, o tribunal manteve a condenação. E no Superior Tribunal de Justiça, o STJ anulou todo o processo, dizendo que aquela interceptação da conversa telefônica tinha sido ilícita, tinha sido ilegal. Por quê? Porque foi a primeira providência, quando a Constituição determina que essa interceptação telefônica seja a última providência. Olha, a não ser que, no último caso, então, é inviolável o sigilo de correspondência, a minha correspondência é inviolável, a minha comunicação telegráfica é inviolável, os meus dados são invioláveis, as minhas comunicações telefônicas são invioláveis, a não ser, no último caso, nesse exemplo que eu estou falando com vocês, foi no primeiro caso. A primeira providência foi essa, certo? Então, a interpretação do artigo 5º, inciso 12, no último caso se não se conseguir produzir a prova por outros meios, então pode-se quebrar o sigilo de dados, o sigilo da comunicação telefônica, o sigilo fiscal, bancário e etc. Beleza? Isso, perfeito, Emanuele. No último caso, no sentido de ser a última opção. Isso mesmo. Bom, então já sabemos a diferença entre quebra de sigilo telefônico para interceptação da conversa telefônica, que é o exemplo clássico, o exemplo básico aqui, clássico. Bom, e o outro princípio, outro direito fundamental relacionado à privacidade, que isso aqui cai muito em prova também, tanto de direito constitucional quanto de processo penal, é a inviolabilidade do domicílio. E a invasão de domicílio é crime, previsto no artigo 150 do Código Penal. Então, o artigo 5º, inciso 11 da Constituição, fala que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Então, olha, para poder entrar na minha casa, eu tenho que autorizar. Então, ó, se a minha sogra chegar na minha casa aqui agora, ela só passa para dentro se eu autorizar. Se eu falar assim, não, pode ficar de fora. Né? Quarta-feira brava, um calor desse, visita da sogra, uma hora dessa, não vou autorizar, não. Então ela não pode arrombar a fechadura da porta de entrada, ela não pode, né? Então ela não vai entrar. Se eu não autorizar, né? Se eu morar, o problema é se a filha dela autorizar, aí complica, né? Porque ela é moradora também, aí ela pode entrar. Mas enfim, se tiver
essa sorte de eu estar sozinho em casa e a sogra bater a campainha, fala só, não vai entrar de jeito nenhum. Por quê? Porque o artigo, ó, você tem até um fundamento constitucional para sua sogra. Olha que coisa importante isso. Olha que coisa fantástica. Então, se você está sozinho em casa, sua sogra bate a campainha, você fala com ela, fala, sogra, é um direito fundamental meu, previsto no artigo 5º, inciso 11 da Constituição, que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela, inclusive a sogra, e principalmente a sogra, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. O único morador que está nessa casa sou eu, e eu não te dou o consentimento de entrar na minha casa. Se a senhora insistir, eu vou ser obrigado a chamar a polícia, lavrar um boletim de ocorrência, e a senhora estará incursa no artigo 150 do Código Penal. Certo? Então, olha, a primeira parte do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, é só invocar. Invoca a sogra, o negócio trava, o negócio para de funcionar. Impressionante. Impressionante mesmo. Tava tudo indo bem até dar esse problema. Mas, bom, vocês conseguem me ouvir? Fala aí no... Estamos te ouvindo aí, Paulo, Tá me beleza. ouvindo? Tá Sim. travada a tela para vocês? Não, para mim aqui tá aparecendo só o seu vídeo, o slide saiu. Tá, então deixa eu continuar aqui, que daqui a pouco volta. O meu deu uma travadinha aqui, mas daqui a pouco ele volta. Bom, então a primeira parte fala, né, que a casa é inviolável, a casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Salvo, aí vem as exceções impostas pela Constituição. Levando em consideração sempre, gente, essa lógica de que, olha, nenhum direito fundamental é absoluto. Nem o direito à vida é absoluto. Não existe direito fundamental absoluto. Então, se a inviolabilidade do domicílio fosse um direito fundamental absoluto, o sujeito poderia praticar o crime que ele quisesse, se esconder dentro de casa, que nunca seria preso. Então, pensando nisso, a Constituição falou assim, olha, existem algumas exceções em que os Acho que o Paulo caiu, foi geral agora.
Ó, tava tudo indo bem até invocar a tal da sogra. Aí bagunçou tudo, aí o computador travou. Isso é coisa sobrenatural mesmo, realmente é coisa sobrenatural isso. Eu vou ter que parar de invocar esse tipo de nome durante as aulas. Mas enfim, estava explicando para vocês, agora eu vou compartilhar aqui para a gente poder fechar o raciocínio. Vem e fala, ó, a casa é asilo inviolável do indivíduo. A própria Constituição, ela estabelece 4 situações, e a lei estabelece uma quinta, que nós vamos ver qual é, de exceção a esse direito fundamental. Primeira exceção, ó, salvo, a não ser que o sujeito esteja em flagrante delito. Então, primeira exceção à inviolabilidade do domicílio, caso de flagrante delito. Segunda exceção, em caso de desastre. Terceira exceção, para prestar socorro. Quarta exceção, por determinação judicial. Então, olha, a Constituição vem e fala, ó, a casa é asilo inviolável do morador, do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Ninguém pode entrar na sua casa se você não quiser, se você não deixar. Pronto. A não ser que alguém que esteja dentro dessa casa esteja num estado de flagrância de algum delito. O que é isso? O que é o flagrante delito? Isso tem previsão lá no artigo 302 do Código de Processo Penal. Quando o sujeito acaba de praticar um crime, ou quando o sujeito está praticando um crime, ou logo após a prática desse crime, sendo perseguido pela polícia. Então, se ele está nessa situação de flagrância, de proximidade, ou na situação de praticar um delito dentro da sua casa, qualquer hora do dia ou da noite não precisa de autorização de ninguém que mora nessa casa para poder violar o domicílio e realizar a prisão em flagrante desse indivíduo. Porque o próprio Código de Processo Penal já fala que qualquer do povo, qualquer pessoa, pode dar voz de prisão em flagrante àquele que está praticando um crime, aquele que acabou de praticar um delito, aquele que está sendo perseguido logo após a prática desse crime, ou ainda que é surpreendido logo após a prática do delito com alguns objetos, com alguns elementos que façam crer que ele foi o autor daquele delito. Então, a primeira hipótese de exceção ao direito da inviolabilidade de domicílio é o estado de flagrância de algum delito. É aí por óbvio. Porque senão o sujeito ficaria impune. Né? Praticou um crime, saiu correndo, entrou na casa dele e acabou. Não tem jeito de prender ele mais. Então, a lógica constitucional é sempre essa, de não poder o sujeito se utilizar de um direito fundamental para violar outros. Então, se ele violou o direito de outra pessoa, praticou um crime contra uma pessoa, e aí entra na sua casa, a polícia não precisa de mandado judicial, ela não precisa de autorização do morador para poder entrar na casa desse sujeito e realizar a prisão dele, desde que ele esteja tendo uma situação de flagrante delito. A segunda exceção é no caso de desastre. Imagina que do lado da casa do sujeito começa um incêndio, não tem ninguém na casa, né? Você sabe que é a casa de um conhecido, de um amigo seu, e do lado começou um incêndio no galpão do lado. Você não precisa de autorização dele para entrar na casa e tentar pegar algum pertence de valor, tentar salvar lá alguma coisa de valor que esteja dentro da casa dele. Você não precisa ligar para ele, ó, fulano, aqui do lado da sua casa tem um galpão pegando fogo, e aí vai queimar sua casa toda, vai queimar tudo que está lá dentro. Você autoriza eu entrar na sua casa para poder tentar pegar alguma coisa que está lá de valor, para tentar diminuir seu prejuízo? Não precisa dessa autorização. A outra hipótese muito próxima a essa, no caso de desastre, é para prestar socorro. Então imagina a mesma hipótese. Está pegando fogo do lado da casa do sujeito, e aí tem lá um cachorrinho.
né? Tá na varanda da casa, o cachorrinho. Você não precisa ligar para o morador e pedir autorização para ele, para poder entrar na casa dele, para salvar o cachorrinho. Né? O cachorrinho está lá desesperado, você não precisa de autorização de ninguém. Pula o muro da casa, pula lá, chega na varanda, pega o cachorrinho e sai com o cachorrinho. Então, para prestar socorro, também não há necessidade de autorização para ingressar no domicílio alheio. E a última hipótese é no caso de decisão judicial. O famoso MBA. Ó, por determinação judicial. O que é o MBA? É o mandado de busca e apreensão. Existe a suspeita de que o sujeito está praticando tráfico de drogas. Existe a suspeita, ninguém tem certeza de nada. Então, o delegado não pode, como primeira providência, pedir ao juiz a decretação da interceptação da conversa telefônica dele. O delegado não pode fazer isso. Aí o que o delegado faz? Solicita ao juiz a expedição de um mandado de busca e apreensão. Vão vasculhar a casa dele, vão ver se tem balanço de precisão lá, se a gente encontra significativa quantidade de droga condicionada lá na casa, vamos ver se a gente acha saquinho de chup-chup, papel alumínio. Então vamos ver quantidade significativa de dinheiro, caderno com algumas anotações. Vamos ver se a gente acha isso. Aí, se o juiz autoriza, se o juiz determina a expedição desse mandado de busca e apreensão, não, Manoel, o mandado de busca e apreensão, ele é mais simples, né? Ele tem previsão também no Código de Processo Penal, mas é algo que, por exemplo, chegou a denúncia anônima, ligaram para a delegacia, ninguém se identificou, ligou para a delegacia e falou assim, denúncia anônima de que um sujeito aqui, determinado indivíduo, está praticando tráfico de drogas na casa dele. Um vizinho lá liga e denuncia. Então, com base nessa denúncia anônima, o delegado já pode representar o juiz pela expedição do mandado de busca e apreensão. Então, ele é muito mais simples, é uma prova muito mais simples do que a interceptação da conversa telefônica. Por opção da própria Constituição e do legislador, principalmente. O detalhe é o seguinte, a explicação é até um pouco histórica. Como o Código de Processo Penal nosso é de 1940, então lá em 1941, o penal que é de 1940. Então lá em 1941 já existia o mandado de busca e apreensão. Em 1941 não existia celular, não existia telefone fixo. Então, o Código de Processo Penal, quando criado, já foi criado prevendo a possibilidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão, mas não fazia a menor ideia sobre interceptação de conversa telefônica. É algo que surgiu muito depois. Então, olha, o Código de Processo Penal, que é de 1941, previu o mandado de busca e apreensão e não previu a interceptação, por óbvio, das conversas telefônicas, que só veio a ter essa previsão na Constituição de 88, que só foi possível de ser realizada por uma lei de 1996. Então, olha, como é algo mais recente, eles protegeram mais esse direito da interceptação da conversa telefônica do que a inviolabilidade do domicílio. Mesmo que a gente pode até falar, olha, talvez é muito mais importante a inviolabilidade do domicílio do que o sigilo das comunicações telefônicas. Mas, por essa questão histórica, a inviolabilidade do domicílio tem menos proteção legal do que as comunicações telefônicas. Beleza? Então, olha aqui. A Constituição falou, olha, a casa é inviolável, o domicílio é inviolável, a não ser se o sujeito estiver em flagrante,
a não ser em caso de desastre, a não ser que seja para prestar socorro ou por determinação judicial, através da expedição do famoso mandado de busca e apreensão. Desde que esse mandado de busca e apreensão seja cumprido durante o dia. Olha aqui, ó. Mandado de busca e apreensão deverá ser cumprido durante o dia. Não pode ser cumprido à noite. Então, por isso que é muito comum, né, nas operações realizadas pela Polícia Federal, é muito comum o pulão, o famoso pulão, começar às 6 horas da manhã. Então, o sujeito, na hora que ele está acordando, está clareando o dia ali, a Polícia Federal já chega com o mandado de busca e apreensão e já abafa a situação e já começa a cumprir o mandado de busca. Por quê? Por determinação judicial, o mandado de busca e apreensão só pode ser cumprido durante o dia. Somente durante o dia. Aí, já são 8h12 aqui no meu relógio, vamos fazer um intervalo aqui agora. Na volta, nós vamos entender qual que é a abrangência do conceito casa e qual que é a abrangência do conceito dia, que estão previstos aí no inciso 11 do artigo 5º da Constituição Federal. Dia, qual que é o critério que se adotou para definir o que é dia? Será que pode cumprir o mandado de busca e apreensão às 19 horas? Ah, mas 19 horas está de noite. Está de noite hoje, mas qual horário de verão? Horário de verão, 19 horas, dependendo da época do ano, está de dia ainda. Será que pode começar a cumprir o mandado de busca e apreensão às 19 horas? Ah, 6 horas da manhã pode começar a cumprir? Tá, mas se é horário de verão, está de noite ainda. Será que pode iniciar às 6 horas? Pois é, Rebeca. Então, na volta do intervalo, segura a dúvida aí, que na volta do intervalo, a gente vai discutir o que se entende por